Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 33. Reuniões de comissões. Lembrem-se os que assistem a reuniões de comissões, que eles ali se reúnem com Deus que lhes deu a sua obra. Reúnam-se com reverência e coração consagrado. Ajuntam-se para estudar questões importantes relacionadas com a causa do Senhor. Em todos os pormenores devem os seus atos mostrar que estão desejosos de conhecer a sua vontade no tocante aos planos a serem delineados para a promoção de sua obra. Não percam um momento com conversas destituídas de importância, pois os negócios do Senhor devem ser efetuados de modo prático, perfeito. Se algum membro de uma comissão for descuidado e irreverente, seja ele lembrado de que se acha na presença de uma testemunha por quem são pesados todos os atos. Fui instruída quanto a que nem sempre as reuniões de comissões agradam a Deus. Alguns têm comparecido a essas reuniões com espírito indiferente, endurecido, crítico, desamoroso. Esses podem produzir grande dano, pois com eles está o maligno que os conserva no lado errado. Não raro, sua atitude insensível para com medidas que estão sendo estudadas produz perplexidade, retardando decisões que deveriam ser tomadas. Os servos de Deus, necessitados de repouso de espírito e sono, têm ficado grandemente aflitos e preocupados com esses assuntos. Com a esperança de chegar a uma decisão, prolongam suas reuniões até altas horas da noite. Mas a vida é demasiado preciosa para ser desta forma posta em perigo. Deixai que o Senhor leve a carga. Esperai que Ele ajuste as dificuldades. Dai repouso ao cérebro cansado. Trabalhar demais é destrutivo para as faculdades físicas, mentais e morais. Se forem concedidos ao cérebro períodos apropriados de repouso, os pensamentos serão claros e incisivos, e os trabalhos serão feitos com rapidez. A relação do regime alimentar para com as reuniões da comissão executiva. Antes de nossos irmãos se reunirem em concílio ou reuniões da comissão executiva, deve cada um apresentar-se perante Deus, perscrutando cuidadosamente o coração e examinando-lhe rigorosamente os motivos. Orai para que o Senhor se vos revele, de maneira que não critiqueis nem condeneis imprudentemente alguma proposta. Em mesas lautas, os homens muitas vezes comem muito mais do que pode ser digerido com facilidade. O estômago sobrecarregado não pode fazer devidamente seu trabalho. O resultado é uma sensação desagradável de embotamento do cérebro e a mente não age com rapidez. Criam-se perturbações mediante combinações impróprias de alimentos. Há fermentação, o sangue fica contaminado e o cérebro confuso. O hábito de comer em demasia ou de comer demasiada variedade de alimentos na mesma refeição causa frequentemente dispepsia. Sério dano é assim causado aos delicados órgãos digestivos. Em vão protesta o estômago e apela para o cérebro a fim de que raciocine da causa para o efeito. A quantidade excessiva de alimento ingerido ou a sua combinação imprópria faz a sua obra prejudicial. Em vão dão sua advertência os avisos desagradáveis. O sofrimento é a consequência. A doença toma o lugar da saúde. Perguntarão alguns, que tem isto que ver com as reuniões de comissões? Muitíssimo. Os efeitos da alimentação errada são levados para as reuniões de concílios e comissões executivas. O cérebro é afetado pelo estado do estômago. O estômago perturbado produz estado de espírito perturbado, indeciso. O estômago doente produz estado doentio do cérebro, tornando muitas vezes a pessoa obstinada em manter opiniões errôneas. A suposta sabedoria dessa pessoa é loucura para com Deus. Apresento isto como causa da situação em muitas reuniões de concílio e de comissões executivas, onde assuntos que exijam estudo acurado, bem pouca consideração foi dada e decisões da maior importância foram tomadas precipitadamente. Muitas vezes, quando deveria ter havido unanimidade de sentimento na afirmativa, opiniões decididamente negativas mudaram inteiramente a atmosfera de uma reunião. Esses resultados têm me sido apresentados repetidas vezes.
Apresento estes assuntos agora porque sou instruído a dizer aos meus irmãos no ministério: pela intemperança no comer, vós vos incapacitais para ver com clareza a diferença existente entre o fogo sagrado e o comum. E por essa intemperança também revelais vosso desrespeito pelas advertências que o Senhor vos fez. Sua palavra para vós é: quem há entre vós que tema a Jeová e ouça a voz do seu servo. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Todos vós que acendeis fogo e vos cinges com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isto vos vem da minha mão, e em tormentos jazereis. Isaías 50, versos 10 e 11. Não nos deveremos aproximar do Senhor, para que Ele nos salve de toda intemperança no comer e beber, de toda paixão profana, sensual, de toda impiedade. Não nos deveremos humilhar perante Deus, pondo de lado tudo quanto corrompa a carne e o espírito, para que em seu temor possamos aperfeiçoar a santidade de caráter. Consideração cuidadosa e acompanhada de oração. Que cada um dos que se assentam em concílios e reuniões de comissões escreva no coração as palavras: estou trabalhando para o tempo e a eternidade. Eu sou responsável perante Deus pelos motivos que me levam à ação. Seja esta a sua divisa, seja a sua oração do salmista: põe ao Senhor uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal. Salmos 141, versos 3 e 4. Ao dar conselho para o avançamento da obra, homem nenhum sozinho deve ser um poder dominante, uma voz por todos. Os métodos e planos que forem propostos devem ser considerados com cuidado, de modo que todos os irmãos possam pesar os méritos relativos e resolver que métodos e planos devam ser seguidos. Ao estudar os campos para os quais nos pareça que o dever nos chama, convém tomar em conta as dificuldades que ali serão encontradas. Tanto quanto possível, devem as comissões fazer com que o povo compreenda os seus planos, a fim de que a opinião da igreja possa amparar-lhes os esforços. Muitos membros da igreja são prudentes e possuem outras excelentes qualidades de espírito. Dever-se-ia despertar-lhes o interesse no progresso da causa. Muitos poderão ser levados a ter conhecimento mais profundo da obra de Deus e buscar sabedoria do alto para estender o reino de Cristo, salvando almas que estão a perecer à míngua do pão da vida. Homens e mulheres de espírito nobre hão de ser ainda acrescentados ao número dos que de quem está escrito: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto. João 15, 16. Deveis levar convosco o Senhor para cada uma de vossas comissões. Se sentirdes a sua presença em vossas reuniões, todo o procedimento será considerado conscienciosamente e acompanhado de oração. Todo motivo sem base em princípios será reprimido, e a retidão caracterizará o vosso procedimento tanto nos assuntos de pequena quanto nos de maior importância. Buscai primeiramente o conselho de Deus, pois isso vos é necessário para vos aconselhardes uns aos outros devidamente. Precisais vigiar para que as atividades trabalhosas da vida vos não levem a negligenciar a oração quando mais precisardes da fortaleza que a oração vos dará. A piedade está em perigo de ser alijada da alma pelo superdevotamento aos negócios. Grande mal é defraudar a alma da fortaleza e sabedoria celestiais que aguardam o vosso pedido. Precisais da espécie de iluminação que só Deus pode fornecer. Ninguém além de quem possui essa sabedoria está capacitado para promover os seus negócios.